escrito pelo médico escritor César Oliveira. Em O Homem das Unhas de Sal, César Oliveira nos conduz a uma jornada de memórias que abrange sua infância na roça e o vínculo profundo com seus pais, que, embora enraizado em um mundo particular, revela a universalidade das experiências familiares dos laços humanos. Bom dia, doutor César Oliveira. Bom dia, mestre Gilson, Fernanda, André, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira. É um prazer estar aqui com você, conversando de um assunto diferente daquele que habitualmente eu falo quando venho no rádio, que é saúde ou política. A gente está falando aqui hoje de literatura, de livro, que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais de palavras, a gente precisa cada vez mais de encontrar essas imagens que acabam favorecendo, aliviando o nosso dia a dia. Então, é bom estar aqui com você. Pois é, César, e O Homem das Unhas de Sal, um título curioso, porque O Homem das Unhas de Sal. Em verdade, isso é uma história, né? Uma das crônicas que está lá no livro. Meu pai foi uma pessoa muito pobre, muito pobre realmente, e entre as várias coisas que ele fez, entre as muitas coisas que ele fez, ele foi salgador de couro, naquelas antigas salgadeiras, aquelas primitivas salgadeiras. E ele salgou tanto couro para sobreviver, que o sal roeu as unhas dele. Então todas as unhas dele eram roídas por sal, tanto as do pé quanto as da mão, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas para salgar, para você fazer o couro seco, aquele couro curtido, você espalha ele na salgadeira e você vai botando sal. Só que naquele tempo não tinha os EPIs, não tinha essas coisas que nós temos hoje, era um método um tanto mais primitivo. Então o sal roeu todas as unhas dele e as unhas nunca voltaram a crescer, tanto as unhas do pé como das mãos. Ele não tinha nenhuma unha, e cada unha tinha um desenho específico. Eu digo no texto lá que isso era uma geografia da escassez, porque aquilo desenhava todas as dificuldades que ele teve. Então, quando a gente foi fazer esse livro para contar essa história, eu achei que esse era um título que retratava muito daquilo que nós vivemos, especialmente do esforço que ele teve para sobreviver e depois se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então achei que esse título retratava muito daquela história de um sacrifício, de um esforço para poder construir uma vida digna para os filhos e para a família. Então acho que o título, a intenção foi essa homenagem a essa força de vontade extraordinária que ele tinha de trabalhar e de produzir. Bom, então você volta no livro aos tempos do seu pai, não é? E da sua infância também, consequentemente. E especificamente, doutor César, o que lhe chama a atenção e que nos chamará a atenção no seu livro? Bom, primeiro é o seguinte, Dilson, nós somos essencialmente um bando, nós somos essencialmente família, nós somos essencialmente pessoas, e embora cada um possa contar a sua vida de forma particular, e ainda assim nós todos temos uma mesma história que é universal. A gente tem uma história de família, de pai, mãe e de filhos e de irmãos, ou seja, a experiência familiar, a experiência do seu nascimento, do seu crescimento e de como você constrói uma vida, era uma experiência que é universal, seja em que língua for, seja em que tribo for, seja em que local for, a experiência continua, não há uma experiência exclusivamente individual quando você é um ser que nasce, e é um ser que nasce no ambiente de alguém. Então, isso é uma experiência minha particular, lógico, porque está descrito sobre o meu olhar, sobre as coisas que eu vivi, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que lerem o livro e que vão encontrar as mesmas referências, os mesmos sentimentos, as mesmas vivências, porque a família continua sendo uma experiência universal, coletiva de todo mundo, e é o núcleo de vida de todas as pessoas. A gente nasce de uma família e, de modo geral, a gente trabalha para construir uma família. Então, essas duas experiências da gente nascer, crescer, constituir outra família e daí a sequência, é uma experiência da temporal, a grande experiência, a grande vivência da humanidade até o momento é a vivência familiar. E lá estão retratadas todas essas experiências que eu tive, e certamente muita gente se identifica, algumas dessas crônicas já foram publicadas, muita gente se identifica com as perdas, com os avanços, com os momentos gloriosos, com os momentos tristes. Então acho que são experiências que podem falar para todo mundo da experiência de viver.
Bom, seguramente é uma obra literária de cunho social psicológico, né? Sim, na verdade, nós todos somos seres essencialmente psicológicos, humanos. Nós todos vivemos esse mal-estar da civilização hoje, esse mal-estar que nós estamos vivendo, esse sofrimento coletivo que está se vivendo hoje, essa angústia coletiva que a gente está vivendo. Mas a gente precisa ter raízes, a gente precisa ter força exatamente para resistir a tudo isso. E a grande força que a gente encontra é naquela estrutura familiar, é naquelas pessoas que estão ao nosso redor, que agregam força para que a gente persista, para que a gente avance, para que a gente supere as dificuldades. E vai ver que ninguém deve desistir, porque as experiências de dificuldades também são coletivas. Mas, pelo contrário, isso tem que tornar a experiência ainda mais grandiosa, ainda mais valorizada, ainda mais próxima daquilo que a gente deseja ser como humano. Todos nós queremos validar a vida, né? Dizer que nossa vida valeu. Quando a gente constrói essa relação para trás com os pais, para diante com os filhos, a gente, ou com outros familiares, a gente está dando uma validade à nossa vida. Os filósofos dizem que a gente está sempre buscando dar um sentido de utilidade, de validade à nossa vida, né? Eu acho que viver dessa forma, nessa busca dessa realização pessoal, dessa realização familiar, é um dos grandes motes da nossa vida, um dos grandes objetivos de nossa vida, são essas realizações pessoais. Quer dizer, na verdade, o livro não é só a história da sua família, é uma história das famílias. Sim, é uma história das famílias, porque eu acho que, assim como eu, milhões de pessoas têm as mesmas dificuldades, as mesmas vivências, já perdeu o pai, já perdeu o irmão, já perdeu um familiar, já, enfim, tem a experiência também para adiante, que na metade do livro eu falo sobre os meus pais, da minha outra metade eu falo dos meus filhos, da criação dos filhos, né? Então é uma experiência que praticamente todo mundo já viveu uma experiência similar, e vai ter perda como pai, mãe, já vai ter as alegrias, as coisas que ficam na memória, aquilo que seu pai deixou na sua memória, que sua mãe deixou na sua memória, e que você acaba inevitavelmente referindo em algum momento, porque elas são a sua grande referência, né? A sua grande base está estruturada em cima disso. Então acaba sendo todo mundo, eu acho que se encontra lá no livro, todo mundo se espelha lá no livro, porque muita gente vai se sentir como se eu estivesse contando a sua própria história. Essa é a intenção de contar para todo mundo uma história que é de todo mundo. Pois é, rapaz. E a gente volta às origens, não é, César? A gente volta às origens porque, no final, quando a gente realmente vai ver, Gilson, a gente volta para aquelas coisas que são a nossa memória, a gente volta para aquela angústia eterna da falta do pai, da mãe. Nós todos somos órfãos, né, de pai e mãe em algum momento. Então a gente volta para essa orfandade que nunca é superada. A gente tem uma orfandade, um desamparo, mesmo a gente já sendo adulto, poderoso, independente e tudo isso, a gente acaba tendo uma sensação de orfandade quando a gente perde pai e mãe, como se fosse um desamparo e a gente não tivesse mais aquele ponto protetor. Então essas memórias que a gente cria, esses valores que eles nos legam, eu tenho certeza que você tem isso aqui com o Fernando e com cada um aqui tem sua experiência, acaba sendo uma história, uma força referencial para a gente. E a gente sempre acaba falando, meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, fulano me dizia isso, fulano me dizia isso. E isso de cada um é que é uma constituição da pessoa, é isso que faz você ser o que você é. Claro que de vez em quando dá um desvio para cá ou para lá, mas essencialmente nós somos isso que nós aprendemos e legamos e que essas pessoas nos deram para a gente. E a gente tenta dar para os nossos filhos. Bom, na quarta-feira você lança o livro O Homem das Unhas de Sal. Vai ser onde o lançamento? O lançamento vai ser no Museu de Arte Contemporânea a partir das 19 horas. E o livro está chegando aqui em feira, só vai chegar na sexta-feira, na terça-feira, mas a partir daí, quem não for lá o lançamento, o livro vai estar disponível também na editora Inverso, tá? Editora Inverso, pela internet, e vai estar também disponível lá na Clínica Iune. A gente vai colocar o livro lá também para quem desejar adquirir o livro, vai estar também disponível lá na clínica, que é lá na Senhor dos Passos, tá certo? E vai estar, para quem preferir, pela internet, a editora Inverso, na editora inverso.com.br. Então ele pode comprar também no site da editora, se preferir. Editora Inverso. Bom, esse é o doutor César, médico, mas o doutor César também é escritor, né? Diz que
Todos nós temos também como é que diz? Medicina e loucura, todos nós temos um pouco. De poeta, médico e louco, né? Todos nós temos um pouco. Nós temos um pouquinho, eu né? também tenho o meu lado de médico, que sou, não quer de louco. Né? E estou aí com o meu para escrever, que está parecendo mais uma novela daquelas que nunca acaba. Mas, doutor César, muito obrigado. Eu achei interessante o título, O Homem das Unhas de Sal. Você já contou aí realmente o porquê do título, na homenagem, portanto, a um homem que foi seu pai, que eu me lembro bem que em Feira de Santana, quando eu cheguei em 1957 aqui, falava-se uma salgadeira, a feira tinha uma salgadeira, e eu... que é uma salgadeira? Salgadeira é exatamente um local onde se fazia a curtição dos couros. Dos couros, isso, animais. porque o couro seco ele é mais valorizado do que o couro cru. Isso. Então se fazia isso, né? Exatamente. Mas muito obrigado, viu? Eu espero estar presente lá para você autografar para mim esse livro. Pronto, eu agradeço a vocês todos, a André, a Fernanda, a você, Edilson. Espero vocês lá para a gente poder fazer esse lançamento. Vai ser uma honra ter sua presença. E não deixe de escrever o livro, porque você tem uma memória do rádio de feira, que é uma memória que precisa ser registrada. Isso não pode deixar de ser registrado. Então, Fernando vai dar um vale não trabalho a você, pagando seus honorários por um mês para você escrever o livro, tá certo? Porque é importante que a gente registre, que a gente faça memória, que a gente guarde as coisas, tá certo? Porque guardar não é esconder, guardar é mostrar. Quando a gente mostra, a gente está guardando para o tempo. Então, guardar essa memória que você tem do Rádio de Feira. É importante que você escreva esse livro e eu vou lá do lançamento. Muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor César Oliveira, médico, meu médico também, né, Paulinha? Que me dá aí essa energia para a gente acordar cedo, chegar aqui e fazer programa. César, obrigado. Obrigado, mestre. Um abraço a todos. E que o livro realmente possa